Tudo bem, Marcelo? E aí, Tudo bem, Pablo, tudo Sociedade? bem? Tudo bem. Eu estava te apresentando aqui que você é coloproctologista, né, da Sociedade Mineira de Coloproctologia, e que hoje nós vamos falar sobre Isso. o tema de hemorroidas. Então, o Dr. Pablo Rezende e eu sou o Dr. Marcelo Werneck. Pablo, então vamos começar aqui, depois a gente responde algumas perguntas. Vamos explicar primeiro o que são as hemorroidas. Você quer explicar? Sim, pode ser. A hemorroida, ela, na verdade, todo mundo, né, tem no final do canal anal uma estrutura chamada coxinha hemorroidária, como se fossem umas pequenas almofadas que tem ali, que vão servir para ajudar na continência anal. E, às vezes, com o tempo, essa estrutura pode sofrer anomalias e gerar doença hemorroidária, que é o que todo mundo, às vezes, chama de hemorroida. Ela começa a ficar mais frouxa, os vasos começam a alargar, e aí pode começar a sair para fora, ao mesmo tempo a pele pode ficar mais fina, sangra, pode inflamar, e é isso que é o que a gente conhece como hemorroida. Uhum. Tem uma certa confusão de termos, né, Pablo? Essa questão de que muita gente acha que se trata de varizes, né? E que Exato. hemorroidas, a princípio, não seriam varizes. Qual que seria a Isso. diferença de uma coisa para outra? A variz, ela é uma anomalia do vaso, né? A gente tem uma dilatação do vaso, ele enfraquece, fica grosso, e é o que a gente vê às vezes, né, que a população vê mais frequentemente nas pernas. A hemorroida não, a hemorroida ela é uma estrutura complexa ali, tem um tecido que envolve esse coxim, chamado tecido conectivo, e a hemorroida ela vem disso aí, esse coxim fica frouxo e começa a formar a doença hemorroidária. Os vasos ali podem dilatar também, mas não é verdadeiramente uma variz. Pois é, essa dilatação muitas vezes vai acontecer de forma tardia, né? Exato, Não é nem um sempre é evento precoce. precoce, né? Muita Uhum. gente chega no consultório, às vezes, falando, ah, tem problema de varizes, tem problema de circulação, será que é por isso que tem problema de hemorroida? Muitas vezes não tem a ver uma coisa com a outra, né? Sim, é uma confusão bem comum, na verdade, né? Uhum. E quais seriam os fatores de risco, Pablo, para essa questão de desenvolvimento de sintomas de hemorroidas? De sintomas de hemorroida. A gente tem vários fatores, na verdade, né? Um dos principais é a própria alimentação, porque varia nosso hábito intestinal. Então, uma dieta que gere bastante constipação, pobre em fibra, com pouca água, vai acabar fazendo a gente ter mais esforço e ter mais riscos de sintoma, mais sangramento, mais prolapso. O hábito de ficar muito tempo sentado ao vaso, hoje isso é muito comum, principalmente celular, né? A gente costuma levar, ficar ali checando notícias, e isso também aumenta a chance de ter sintomas hemorroidários. O próprio papel higiênico pode fazer com que os sintomas aflorem, porque ele vai traumatizando ali a região. Coisas que enfraquecem o tecido conectivo também já foram associadas, por exemplo, o hábito de fumar, tudo isso pode fazer com que você tenha uma piora dos sintomas hemorroidários. Até a gestação poderia levar essa piora através das questões hormonais, né? Pelo relaxamento ali do tecido. Sim. E uma coisa que a gente nota muito é a questão da história familiar, né, Pablo? Não sei se na Sim, sua experiência de consultório, né, mas em geral, aquelas hemorroidas internas, prolapsantes, hemorroidas grandes, a gente nota uma associação familiar importante, né? sim, é bem comum. Na verdade, direto você vê o paciente chega e ele já conta que o pai tinha, o irmão tem, um monte de pessoas na família já operou, então tem uma influência genética ali importante, sim. Uhum. E quais são os sintomas? Para quem não sabe ainda direitinho se está com hemorroida, quer saber, quais são os sintomas mais comuns de hemorroidas? Ao contrário do que muita gente pensa, porque todo mundo pensa na hemorroida, vai pensar na dor ali na região anal. O principal Uhum. sintoma, na verdade, da hemorroida é sangramento vermelho vivo e, às vezes, aquela sensação de que está saindo alguma coisa para fora, que é o prolapso. A dor pode surgir também com a hemorroida a partir das complicações que podem gerar ali. Por exemplo, prolapso que não retorna, trombose que pode dar ali na região, inflamação, mas não é o principal sintoma. O principal sintoma é aquele sangramento vermelho vivo, geralmente na hora de fazer cocô, ou que pinga no vaso, suja ali o papel, e o prolapso hemorroidário. E me conta o seguinte, Pablo, e aquela pessoa que fala assim, ah, eu tenho sangramento toda vez que eu vou ao banheiro, mas é assim mesmo, já é normal. É normal? Não, é isso que a gente tem que ter em mente. Está sangrando, tem que ir no proctologista, tem que ir no especialista ver o que é. Várias coisas podem fazer sangrar. Fissura, que seja ela aguda ou crônica, na hora de fazer cocô ali, deu um cortezinho, a própria hemorroida, mas isso não é um sintoma normal. E apesar da maioria das vezes ser alguma coisa benigna, quando esse sangramento mais leve, ela pode ser um indício de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então é por isso que é importante procurar, talvez fazer exame e ver se está tudo certinho. É, uma coisa que eu sempre falo é isso, que sangramento anal nunca é normal, né? Sempre tem que ser avaliado.
Você Não. falou, a grande maioria das vezes são quadros benignos, né? Especialmente aquele sangramento vermelho vivo. Em geral, vai ser de uma saída ali na região do ânus, de hemorroida, de fissuras e tal. Mas tem que olhar, Uhum. né? Não pode deixar passar. Tem. Não pode deixar, porque senão você acaba assumindo que é uma coisa boba e aí deixa passar o tempo de um diagnóstico de uma doença mais importante que poderia ser tratada de forma mais rápida. Sim. Gente, quem quiser mandar perguntas, pode mandar, tá? Fique à vontade, nós estamos respondendo também. Pablo, me fala o seguinte, a pessoa que tem sangramento anal, que tem sintoma de hemorroida, o exame de sangue oculto, ele é um exame bom para essa pessoa? Não, porque na verdade, assim, o sangue oculto é para ver se está sangrando. Se a pessoa já está com sangramento visível, já não é mais oculto, né? Ela já Pois está com é. sangramento. Então essa pessoa, ele tem que ir num proctologista para a gente ver, porque se ela for jovem, a gente conseguir diagnosticar ali o motivo desse sangramento, talvez já pare por ali mesmo a investigação. Mas se a Sim. gente não conseguiu, muitas vezes a gente tem que partir para exames um pouco mais invasivos, por exemplo, a colonoscopia. É verdade. Eu falo o seguinte, se a pessoa está com sangramento vivo e faz um exame de sangue oculto, se ele vier positivo, não acrescentou nada. Se vier Exato. negativo, você não vai acreditar, né? Porque você viu o sangue, então O sangue já não estava resolveu evidente. nada. Tá chegando perguntas aqui, ó. Então, a diferença entre a trombose hemorroidária e o abscesso anal, você quer responder ou eu respondo? Pode deixar. A diferença é que a trombose hemorroidária, na verdade, é como se fosse um coágulo que forma ali debaixo no tecido hemorroidário. Como se o vaso ali coagulasse o sangue e aí forma aquela estrutura dura, roxa, dolorosa. Esse é a trombose hemorroidária. O abscesso já é diferente. O abscesso é uma infecção na região ali do ânus que vai começar a produzir pus e esse pus acumula ali. São coisas diferentes. A trombose, geralmente, a gente não precisa operar ali no momento, o tratamento é clínico. Já o abscesso, ele precisa de cirurgia e muitas vezes imediata, porque pode piorar. Então é mais um motivo de procurar o médico nesse caso. Se está sentindo dor, surgiu alguma coisa estranha ali, tem que ir atrás. Sim. A trombose hemorroidária, a gente tem algumas condutas, né? Igual você falou, a gente pode não operar, mas tem a possibilidade até de fazer alguns procedimentos, né? A trombectomia ou até a Sim, cirurgia de hemorroida em si. Em para geral, a gente aliviar. não vai fazer nessa situação porque está muito inchado, às vezes aquele tecido vai diminuir muito, a gente não precisaria ser muito agressivo na cirurgia, né? Então, depois que Uhum. desincha, a gente tem a opção de resolver isso aí, Sim. né? Você tem uma conduta mais conservadora no geral, pô? Na trombose hemorroidária, na maioria das vezes, sim. Geralmente eu trato com analgesia, né, que é a eliminação da dor, e vou tentar primeiro o tratamento clínico para facilitar a absorção daquele trombo. Aquele paciente que está muito complicado, com muita dor, já passou dos dias normais de resolver, talvez poderia sim partir para trombectomia ou para excisão daquele mamilo hemorroidário isolado, mas eu tento evitar justamente porque ele está muito inflamado, a gente pode acabar tirando mais coisas do que devia, tem mais risco de complicação. Então eu Sim, prefiro ser um pouco mais verdade. conservador. Eu tento ser sempre conservador, eu faço isso também. Quando eu noto que é uma situação que dá para resolver com uma incisão pequena, uma drenagem pequena, o paciente está com muita dor, em geral eu faço, mas realmente a conduta em geral é mais conservadora também. Aproveitando aqui a Sim. pergunta da Amanda, que ela está falando que teve trombose depois de um parto normal. Uhum. Então, eu queria até aproveitar esse gancho aí, a questão da gravidez, né? A gravidez é uma situação em que muitas vezes vai se desenvolver ali uma crise hemorroidária, um inchaço, pós-parto também, e a gente tem algumas limitações nessa situação pelo fato de a pessoa estar grávida. A gente tem que pensar em amamentação, tem que pensar no feto, tem que pensar em um monte de coisa. Como que é a Uhum. conduta nesses casos, Paulo? Geralmente a gestação, como ela é um fator de risco temporário, né, que vai passar, a nossa conduta é a mais conservadora possível. A gente tenta evitar operar, porque a gente vai pensar principalmente no bebê e no fato de que depois que passar ali o parto e o momento do puerpério, essa doença hemorroidária ela vai reduzir bem os sintomas. Então a gente tenta controlar com medicamento, algum pomada local, mudança do estilo de vida, né? Para ver se controla, porque se controlando, aí depois é só acompanhar, não precisa de operar. Sim, depois às vezes desincha muito, né? Às vezes nem Sim, precisa, melhora né? muito. De uma conduta agressiva, né? Uma outra Uhum. pergunta aqui ó, que chegou, se a hemorroida pode transformar em câncer? Não. A hemorroida ela não é uma doença pré-maligna, ela é uma doença benigna. Existem casos de você tirar a hemorroida e, na verdade, ter um câncer ali escondido, ou você achar que era hemorroida, na verdade, é um câncer. Por isso que é importante também ir na consulta quando você tem alguma anomalia, porque a população pode achar que é hemorroida, na verdade, não ser. Mas a hemorroida em si, ela não tem o risco de transformação maligna, não.
Eu falo exatamente isso. A hemorroida não vira câncer, mas tem que saber se é hemorroida mesmo, né? Exato. E me fala o seguinte, agora já pulando um pouquinho para o tratamento, né? A cirurgia convencional acabou? Não existe mais isso de cirurgia convencional? Só tem as técnicas mais novas? Como que está essa situação atualmente? Acho que é pelo contrário. As técnicas convencionais, né, aquela que a gente usa o corte, e são aquelas que todo mundo já conhece, tem aquele mito da dor extrema, na verdade nem mito, né, ela tem mesmo. Ela não acabou, ela continua sendo a forma mais eficaz de se tratar, porque é a que gera menos recorrência. E apesar dela ter essa pós-operatório um pouco complicado, incômodo, ele não tem complicações, não costuma ter complicações graves, são complicações leves, né, que é a questão da dor. As novas técnicas, elas estão vindo aí, a gente ainda está descobrindo bastante coisa em relação a elas, mas elas não servem para as hemorroidas muito grandes, elas têm mais risco de recorrer. É lógico que elas são mais confortáveis, as doenças um pouquinho menores, elas valem a pena tentar, mas continua sendo a tradicional, continua sendo a melhor. Você costuma fazer um pouco mais das mais modernas? O que você está fazendo? Eu tenho incorporado, né, cada vez mais essas opções para os pacientes, mas ainda assim o dia a dia é a técnica convencional. Concordo com você quando você fala que o resultado melhor está aí, porque a gente tem como abordar todo o mamilo, a parte externa. Então, às vezes, essas técnicas menos invasivas, elas vão ter essa limitação, né? E para alguns pacientes isso é muito importante. Então, eu acho que é nessa questão que muda de uma para outra. Então, tem paciente que eu falo, olha, eu sei que você está querendo, né? O paciente vai procurando THD, Rafaelo, e eu falo, olha, não é a melhor opção no seu caso. Eu sei que às vezes a pessoa está com receio dessa questão de dor, eu sei que o paciente chega às vezes com medo, mas assim, a gente precisa ter uma boa conversa, uma expectativa real do pós-operatório e saber o que é melhor para o caso dela. Tem que ser uma coisa muito individualizada, né, Paulo? Isso. Porque, igual eu falei, né, a cirurgia mais simples, ela nem sempre vai resolver no caso da hemorroida mais complicada, ela é muito grande. E ela também está envolvida com mais recorrência. Então a gente tem que pensar bem antes de indicar, porque não só adotar a conduta mais moderna só por adotar, né? Ela tem que ser eficaz também. Sim. Até tem uma pergunta aqui, ó. Não vou operar de hemorroida porque volta. Isso é mito ou verdade? Na verdade, quando você usa principalmente a técnica tradicional, a chance dela voltar é pequena, né? Você também tem que ajudar fazendo a cirurgia e também adotando as medidas para evitar a recorrência, tentar tratar o intestino da pessoa também, evitar aquelas práticas de fator de risco, né? Uhum. Mas não, a chance de voltar é pequena. Geralmente você opera e resolve. Sim. Aqui, ó, mais uma. Doutor, depois de uma longa viagem, tive trombose hemorroidária. Tem dicas para esse caso quando for viajar? Tem problemas de circulação. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer nessas viagens mais longas para diminuir o risco? A única coisa que dá para fazer ali para diminuir é justamente tentar evitar ficar naquela posição desconfortável sentado o tempo todo, né? Levantar um pouquinho, aquela mesma dica que a gente tem para as outras tromboses, igual quando o paciente vai andar de avião durante muito tempo. Levanta um pouco, caminha, anda, para ver se não ficar muito tempo com a pressão ali sobre aquele local. E aquelas almofadas, você acha que ajuda? Aquela almofada própria para hemorroidas, ou muita gente usa aquelas almofadas de pescoço, né? De Substituindo ali o local. Pode ajudar? É bem controverso, na verdade, né? Porque a almofada ali, alguma das vezes, ela vai atuar como se fosse a tampa ali do vaso sanitário, né? E a pessoa vai sentar ali e vai meio que fazer como se ela estivesse sentada ao vaso. Eu geralmente não indico, não. Você costuma indicar? Olha, eu indico de acordo com os sintomas da pessoa. Tem pessoas que têm um benefício, agora eu acho que não substitui isso que você falou, de não ficar muito tempo sentado naquela mesma posição. Então tem que levantar, dar uma volta de vez em quando, né, caminhar, Sim. liberar ali a circulação de sangue. Porque senão, Aquela igual você pessoa falou, ela pode atuar como se fosse um torniquete, né, impedindo a Isso. circulação em vez de ajudando, né? Eu gosto mais assim, aquela pessoa que está com a crise hemorroidária, com muita dor, talvez ajude justamente para ela não ficar sentada bem em cima da hemorroida. Mas eu também não Sim. costumo passar para todos, não. Uhum. E a questão de peso na academia? É verdade ou mentira que pode causar hemorroida ou trombose hemorroidária? O que você acha? O peso na academia, pelo aumento da pressão abdominal ali, pode ser um fator de risco para trombose hemorroidária. Na verdade, aquele peso excessivo, né? Agora, para provocar a hemorroida, como fator de risco para a hemorroida, não acredito que seja verdade, não.
Agora, para sintomas, sim, aumenta a chance de prolapso e aumenta o risco de fazer uma trombose hemorroidária. Você pegava Pois esse é, isso peso que em eu acho excesso. que é uma coisa interessante de esclarecer, né, Pablo? A diferença da doença hemorroidária e a trombose hemorroidária, né? Sim, Porque muitas vezes as pessoas entendem que a trombose hemorroidária é ter hemorroide. E é aí que entra aquelas pessoas que falam as curas milagrosas, né? Que falam, usei tal coisa e curei a hemorroida. Aí o outro acha que é verdade por causa dele também, né? É diferente, né? sim, cada caso é um. Pois é, a trombose hemorroidária seria aquela situação aguda, que está inchado, está com aquele coágulo de sangue ali, e tem pessoas que têm problema de hemorroida no dia a dia, que é aquilo que você falou no início, o prolapso, o sangramento, né, aquele volume, aquele tecido ali local. Então são coisas diferentes. É importante a Uhum. gente esclarecer isso, senão vai gerando cada vez mais desinformação, né? Sim. E essa questão aqui, ó, sexo anal causa hemorroida? Não, sexo anal não causa hemorroida, pode piorar os sintomas hemorroidários, né? Uhum, O trauma ali local pode fazer sangrar, pode aumentar o risco de prolapso, pode dar trombose, pode associar outras coisas, como por exemplo fissura anal, mas não causa uhum, hemorroida. entendi. Então, aqui, ó, eu tenho hemorroidas porque sinto tanta queimação. Só melhoro com compressa de gelo ou supositório de babosa. Isso é normal? A queimação ela pode ser por diversos fatores. Pode ser por um prolapso ali que não está voltando e aí acaba gerando dor no local. Pode ser, às vezes, porque a hemorroida ali para fora vai fazendo sair um pouco de secreção e acaba irritando ali a região do ânus, levando essa queimação. Pode estar associada, talvez, com uma fissura local, né? Então, a queimação ela pode estar presente na hemorroida. Quanto ao supositório de babosa, eu não tenho experiência em relação ao uso dele, não. Talvez pelo efeito lubrificante que a babosa teria, ajuda, né? Você tem já viu É, alguma coisa sobre isso? a babosa, ela tem efeitos comprovados anti-inflamatórios, né? Então, assim, realmente Uhum. tem muita gente que sente uma melhora mesmo, viu? Já vi muita gente falando que faz isso, tipo um supositório. Outras pessoas usam os cremes. Existem até cremes hoje em dia produzidos em larga escala para uso, né? Tanto na pele quanto pode ser na região do ânus também. Mas, assim, Uhum. sempre respeitando os sintomas. Então, assim, se a pessoa usar, observa se vai ter uma melhora ou não. Agora, em sinal de irritação, não deve usar. Né? É. E eu não recomendo usar a planta in natura, porque a gente nunca sabe se aquilo ali está limpo direito, né? Pode transmitir alguma doença ali, alguma infecção local. E, além de tudo, a forma como ela prepara pode causar algum trauma local. Né? Uhum. Então, ficar mais duro, entrar machucando ali. Sim. Então, vamos aqui a mais perguntas aqui. Qual a sua experiência com a ligadura elástica? Quando indica, funciona? A ligadura elástica é um tratamento que a gente faz geralmente no consultório, né? Ela evita a necessidade de cirurgia. Ela é feita para aqueles casos de hemorroida, vamos dizer assim, um pouco mais leve, que não tem aquele prolapso tão pronunciado, que são as hemorroidas mais iniciais, mas que não responderam inicialmente ao tratamento só com medicamento e alteração do estilo de vida. É uma Uhum. terapia eficaz, muitas vezes a gente tem que fazer mais de uma vez, mas já é o previsto. A gente, né, para quem não conhece, a gente vai usar um aparelhinho que durante ali o exame a gente vai colocar uma gominha no finalzinho da hemorroida. Isso aí vai cortar o suprimento de sangue da hemorroida, ela vai acabar morrendo e sendo substituída por um tecido cicatricial. E isso vai fazer com que aquilo ali reduza de tamanho e evite um pouco o prolapso. É uma terapia eficaz que a gente pode tentar sim antes das cirurgias. A gente, como eu falei, né, tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes ela não vai resolver na primeira vez que você fizer. A gente vai ter que ir fazendo, repetindo, mas é uma boa terapia, ela é eficaz sim. Sim, eu acho que sendo bem indicada, ela é excelente. Eu acho que nos casos de sangramento de hemorroida interna, é muito bom o resultado. Para hemorroida grau 2, em alguns casos, ela é equivalente à cirurgia. Eu gosto muito da ligadura, Uhum. mas igual você falou, às vezes precisa de mais de uma sessão. Então, assim, tem que ser bem indicado mesmo, né? Sim. Então, aqui, ó, fezes grossas ou ressecadas podem ser a causa de hemorroida? Oh, desculpa, eu não ouvi. Se fezes grossas e ressecadas podem ser a causa de hemorroida? É igual eu falei, né? A constipação intestinal ela é um fator de risco. E as fezes Uhum. grossas vão fazer piorar muito os sintomas ali hemorroidários. Vai ter mais prolapso, vai ter mais sangramento, vai gerar outras doenças anais, como a fissura, que vai confundir ali com sintomas hemorroidários. Então as Pois fezes é. grossas são ruins sim. E principalmente se você está no tratamento ali,
tem que tratar a constipação, porque senão a chance de você voltar a ter sintomas depois da terapia é grande. Pois é, pode até não ser a causa da hemorroida, né? Mas pode estar Sim. associado a uma piora de sintomas, né? Uhum. E com relação ao banho de assento, Pablo, você indica, você usa algum produto? Estão perguntando aqui, o que que pode colocar na água? Olha, geralmente eu gosto só da água. Água morna, sentar ali por 3 a 5 minutos, fazer isso umas 3 vezes por dia. Ajuda muito, relaxa o esfíncter do ânus, aí acaba gerando um pouco menos de dor, diminui o inchaço local. Então eu gosto bastante, principalmente para quem está na crise hemorroidária ou quem operou de hemorroida, eu indico para todo mundo. É, eu também passo bastante. Eu gosto muito do banho de assento, acho que dá um alívio de sintomas, ajuda a desinflamar. Pós-operatório Sim. eu passo também de rotina, né? Claro que a gente vai adequar a um caso ou outro, viu, gente? Não faça sem comunicar seu médico, porque Uhum. tem situação que não deve fazer, mas em geral ajuda bastante. E Sim. mais uma pergunta aqui, ó. Toda vez que a minha mãe menstrua, ela coincide de ter hemorroida. Tem alguma relação entre as duas coisas? Na verdade, pode ser até um fator de confusão ali na hora do sangramento de onde veio, né? Mas a questão hormonal feminina, ela pode propiciar a prolapso, essas coisas. Mas entre a crise hemorroidária e a menstruação em si, não, a menstruação não gera crise hemorroidária, não gera hemorroida. Mas pode confundir dos sintomas. Uhum. Mais uma aqui falando que operou de hemorroida e voltou. Então, vamos lá. Qual que é a taxa assim, esperada de voltar a hemorroide? Você tem esses números? Como que é, Paulo? O número de cabeça eu não tenho. Uhum. Na cirurgia tradicional, a taxa é baixa, não é alta, é bem baixa. É lógico Uhum. que os fatores de risco que a gente falou, se a pessoa continua tendo eles, a chance de voltar é grande. E também aquelas pessoas que tinham hemorroida muito grande ou que têm uma influência familiar muito grande, também elas têm mais risco de apresentar esse retorno. A cirurgia ela Uhum. não vai garantir 100% de que você não retorna, se você não tem um Uhum. retorno da hemorroida, mas Uhum. ela elimina bem a chance. Você lembra mais ou menos a taxa de recorrência? É baixa, mas eu não lembro a É, porcentagem. varia de acordo com a técnica mesmo. O Uhum, THD tem um pouco a mais, está em torno de sim. 10% aí. É, mas realmente todas as técnicas são muito eficazes, né? Do jeito que as pessoas Uhum. colocam, parece que volta assim com uma frequência enorme, que todo mundo Não, muito opera baixo. várias vezes. E não é assim, né? A gente sabe que a Uhum. cirurgia de hemorroide resolve muito bem o problema. Sim, a gente tem isso na literatura, uma taxa baixa, ou seja, pesquisa científica mostrando que é baixa, e nós temos a prática também, né? A gente opera hemorroida aí com uma frequência grande, quase toda semana, e a maioria dos pacientes não recorre. Não é o que a gente costuma ver. E com relação à dor no pós-operatório, existe diferença da técnica aberta ou fechada para a cirurgia convencional? Eu Na acho que a cirurgia impressão geral de todo mundo é de que a técnica fechada vai doer menos, né? Exato. E, assim, as pesquisas científicas modernas mostram que a técnica fechada, assim, o que ela tem de talvez um pouco de benefício em relação à aberta é que ela acaba cicatrizando um pouco mais rápido. Existe algumas pesquisas mostram que pode ter um pouco de menos dor, sim, mas muitas vezes a técnica aberta que a gente faz ela modificada, né? A gente fecha um pedacinho, só deixa um outro aberto, e aí as pesquisas mostram que praticamente iguala. Mas não é uma diferença tão grande que justifique você usar uma técnica em relação à outra. As duas são igualmente eficazes e igualmente boas. E acho que uma coisa que preocupa muitas pessoas, especialmente, é uma tendência hoje em dia de se preocupar um pouco mais com a estética, né? Como que é a questão de Uhum. glicomas residuais, né? Ficar com glicoma depois de operar de hemorroide, isso é frequente? Fica uma coisa grande, a estética é ruim, como que é? Não, assim, ficar normalzinho, igual como se alguém que nunca operou o ânus, não vai ficar. Mas vai ficar sempre uma coisa, um tecido cicatricial que geralmente é fininho, a gente consegue ver ali uma manchinha levinha. O plicoma, ele pode surgir, né? Ele é um acúmulo de pele ali que forma na cicatrização, mas a maioria das vezes ele é pequeno, aquele plicoma grandão, nem sempre ele forma, ele é mais difícil de formar e tem correção também. Se ficar um plicoma maior do que o esperado, que está causando dificuldade na hora de higienizar ou desconforto no paciente, a gente também consegue ir ali e retirar esse plicoma. Uhum. É, em geral, isso, assim, para algumas pessoas preocupa demais essa questão da estética, né? Da De ficar estética. ali uma cicatriz feia. Em geral, a cicatriz ali não É fica mal boa. perceptível, né? Mas Uhum. pode realmente acontecer de formar um inchaço, formar esse plicoma. Mas se for o caso,
pode ser retirado também, né, o plicoma. Sim, e a gente está vendo mesmo, hoje em dia é muito comum a preocupação por estética, às vezes o paciente chega lá, nem é pela hemorroida em si, ele vai pelo plicoma para tirar aquelas pelinhas que tem ali ao redor só. Uhum. E me fala o seguinte, as pessoas falam assim, operou e tirou só os mamilos principais da hemorroida, né? Qual que é a limitação? Por que não tira tudo? Deixa o ânus inteiro ali em carne viva. Por que não pode fazer isso, pai? O que acontece? À medida que a gente vai tirando ali os mamilos hemorroidários, a gente vai perdendo a pele ali que reveste aquela região do ânus, do canal anal. Se a gente não deixa um espaço entre uma cicatriz e outra, deixa ali tudo aberto, na hora de cicatrizar, aquilo ali pode se fazer uma cicatriz circunferencial e fechar o ânus da pessoa. Uma complicação que a gente chama de estenose anal. E isso é muito mais difícil de tratar do que depois ter que reoperar para tirar uns mamilos hemorroidários que ficaram. Então, quando a pessoa tem muita hemorroida e ela tem mais uma quantidade grande de mamilos, os mamilos muito grandes, às vezes a gente precisa tirar só alguns e deixar os menores para um segundo tempo, para dar tempo para o ânus cicatrizar, senão a gente coloca o paciente em risco de complicação. E uma coisa que é muito interessante é que, mesmo tirando só os mamilos principais, isso já gera uma fibrose, uma cicatrização ali que Sim, e resolve melhora. totalmente o problema, né? Então, Uhum. assim, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência no pós-operatório, deixa cicatrizar totalmente, porque o resultado pode surpreender. Às vezes a pessoa acha que não tirou tudo, depois se resolve totalmente, não fica um sintoma nenhum, né? Sim, e lembrar também que a cicatrização ali, ela não é instantânea, ela é uma cicatrização um pouco mais demorada pela região que é, e fica Uhum. inchado. E aí tem muita, eu vejo muito no consultório, paciente que retorna no pós-operatório ali ansioso porque está inchado e acha que as hemorroidas não saíram. Mas tem Sim, que dar o tempo para o ânus recuperar, porque é uma região que a gente sabe que é um pouquinho mais chata na cicatrização, né? Ela demora um pouquinho mais. sim. Aqui, ó, acho que dá pra gente responder mais uma aqui, ó. Tem em casa a pomada Hemofis. Posso me automedicar sempre ou tenho que me consultar antes? O ideal é consultar, porque igual a gente estava falando, né? A gente nem sempre aquilo que você tem é hemorroida e nem sempre vai resolver. Mesmo que seja uma coisa benigna, são tratamentos diferentes. Por exemplo, o tratamento da fissura não são os mesmos tratamentos da hemorroida. E um não vai responder geralmente o tratamento do outro. Então é sempre bom consultar o seu médico. Pois é, e outra coisa é que tem pomadas que, com o tempo, elas vão prejudicando a cicatrização, né? Em vez de ajudar, elas começam a Sim. atrapalhar. Então, essas pomadas, a maioria delas tem corticoide, não devem ser usadas por períodos longos, né? Então, assim, usar eventualmente num período de crise seria menos problemático. É claro que a pessoa não deve se automedicar, né? Porque ela pode estar Uhum. usando o produto errado. Exato. Mas, além de tudo, não deve usar períodos prolongados, porque ela aumenta o risco até de infecções locais, dependendo da pomada, uma Uhum. atrofia da pele ali no uso de corticoides crônicos, né? Então, realmente, ela causa o problema em vez de ajudar. Sim, e a maioria das pomadas mais essas de balcão, mais baratas, elas todas têm, igual você falou, corticoide, né? E aí Sim, corticoide ali ao verdade. longo do tempo é muito mais prejudicial. É verdade. Eu acho que deu para a gente responder bastante, acho que foi bastante elucidativo, Pablo. Se quiser falar mais alguma Uhum. coisa, Não, só isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir a maioria do tema. beleza, então. Então, logo, logo a gente faz mais. Tá Obrigado a ok, todos tá. que assistiram, mandaram perguntas. A entrevista vai continuar aqui e depois eu vou colocar lá no nosso YouTube. Então, se inscreve lá no SMC Procto. Um grande abraço. Até mais. Grande abraço a todos.